Seja bem-vindo a mais um VoxCast, o podcast da Vox2U, onde nós temos a honra aqui de receber alunos, ex-alunos, que nos inspiram com suas histórias. E nesse episódio nós temos a honra de receber ele que só pela presença já nos inspira, daquelas pessoas que é muito agradável estar perto. Ele, com apenas 25 anos, é advogado, ele é autor, palestrante, aluno da Oratória Master da Vox2U e um grande defensor da inclusão. Ele é autor do livro Análise Inclusiva da Pessoa com Deficiência no Ensino Superior, Desafios no Direito Brasileiro, uma obra que discute com profundidade os desafios da inclusão no ambiente acadêmico. Eu tenho a honra de receber aqui nesse episódio o doutor Ricardo Mello. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Jaque. É uma honra para mim estar aqui. É uma satisfação imensa. Eu admiro muito o trabalho da Vox. Tive a experiência de ser aluno e foi uma experiência assim que transcendeu as expectativas que eu tinha, com certeza. E estar aqui para mim hoje significa muito. É isso, a gente fica muito honrado de ter aqui a sua presença e para a gente iniciar esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para aqueles que vão nos ouvir. Eu gostaria que você se apresentasse. Quem é o Ricardo aí por trás do palestrante, do advogado, do autor? Conta um pouco sobre você, sobre a sua história. Pessoal, para começar, eu vou fazer minha audiodescrição, Sim. tá, Jaque? Eu sou um jovem de 25 anos, uso atualmente o cabelo para trás, uso barba, estou vestindo uma camisa listrada com um blazer azul. E minha mãe fala que eu sou bonito. Ah. E o Ricardo, ele é um jovem feliz, eu me considero muito feliz. Sou advogado, como a Jaque falou. A gente tem um escritório de advocacia, que é o Melo Navarro e Vilar Advogados Associados. Já há 3 anos estamos aí atuando, buscando direitos, realizando sonhos. E também atuo em palestras, escrevi o livro que a Jaque trouxe e de forma incidental aí na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Faço parte do grupo Bengala Verde Brasil, que é um grupo que defende aí os direitos das pessoas com baixa visão. É um grupo sediado em São Paulo, porém com atuação em todo o Brasil. Muito bem, Ricardo. Conta pra gente, como é que surgiu essa paixão pelo direito? Como que isso despertou aí em você? Olha, a minha paixão pelo direito, ela aconteceu não por, vamos dizer que ela foi por acaso. Não era minha prioridade o curso de direito. Eu tinha um sonho que, inclusive, é a primeira vez que eu vou falar sobre, de fazer medicina. Só que, quando a minha família assistir isso aqui, eles vão pensar, como assim? Porque eu nunca falei pra ninguém. Olha só. Era um sonho interno. E por saber que, em detrimento da deficiência visual, eu não conseguiria fazer o curso, eu nunca mencionei isso pra ninguém. Porém, o meu plano secundário era fazer o curso de música. Música. Eu toco violão desde os 7 anos, foi algo assim que foi essencial na minha vida, na minha interação social. Mas graças a Deus eu tive o meu padrinho Beto, minha madrinha, que falaram: Ricardo, você não vai fazer música. E eu me vi diante do direito. E nada contra o curso de música. É só que hoje, vivendo o que eu vivo, a paixão que eu tenho pelo direito, a minha carreira, eu vejo que o meu lugar era o direito. E aí eu comecei a fazer. E logo no primeiro mês eu já estava apaixonado pelo curso. Eu já tinha certeza que eu seria advogado, porque eu sempre fui apaixonado no empreendedorismo. E na advocacia eu tenho a possibilidade de empreender, que é o que eu faço hoje. Eu tenho um escritório de advocacia, eu cada vez estou menos no operacional, eu fico mais na área de vendas, de gestão, no planejamento estratégico do escritório, do crescimento dele. Então eu nunca tive essa dúvida sobre a advocacia. E quando eu me formei, eu já estava aprovado na OAB, graças a Deus, peguei a minha carteira. A parte mais desafiadora, hein, Sim, Ricardo? sim. E inaugurei o meu escritório, assim, sem fazer estágio antes. E a gente tá aí há 3 anos já, graças a Deus. Que beleza. E qual é a área de atuação de vocês no direito?
No nosso escritório, a gente tem atuação especializada em direito civil, em geral, na área de família, sucessões. Sucessões sou eu que estou à frente. Uhum. O direito previdenciário e o direito do consumidor. Essas são as áreas que a gente tem no escritório, que a gente tem frentes especializadas, e eu, particularmente, por enquanto, eu ainda estou tomando frente da área de sucessões, de inventário, doação, partilha, mas eu pretendo logo sair da área para focar mais na expansão do escritório e colocar pessoas de minha confiança para tomar frente dessa área. Que bacana. E o que te chama mais atenção no empreendedorismo? Porque as pessoas não têm muito essa visão. Falar, vou advogar, vou abrir meu escritório, vou trabalhar para um grande escritório, ou vou para o concurso. Mas que brilhou seus olhos aí o empreendimento? Olha, o empreendedorismo ele veio assim na minha vida porque a maior objeção que o pessoal tem é sobre estabilidade. Eu tenho várias pessoas que sempre me falaram, Ricardo, aproveita, estuda, faz um concurso, pensa você ganhar 30 mil aí no concurso. Só que, pra mim, estabilidade não é isso. Porque eu não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer com o governo. Não... Então, estabilidade é o trabalho que eu consigo, que eu desempenho, que depende de mim a cada dia, e eu consigo construir meu patrimônio. Para ele, sim, me dar segurança. E no empreendedorismo, eu não estou limitado a 30 mil reais por mês. No empreendedorismo, eu posso alcançar o que eu sempre almejei, que foi dar segurança para minha família, para as pessoas que eu amo, para os meus amigos, poder proporcionar uma vida extraordinária, uma vida abundante. E eu não tenho medo de falar que o dinheiro é bom, o dinheiro proporciona isso. Através do dinheiro eu consigo, se for preciso, pagar um helicóptero para levar um parente que está doente para o melhor hospital que tiver. Então, eu vi que pelo empreendedorismo eu conseguiria chegar nisso primeiro e principalmente no empreendedorismo eu consigo, a partir de algum patamar que eu estabeleci, eu consigo mandar nos meus horários, eu consigo ter essa autonomia para que eu passe mais tempo de qualidade com a minha família, para que eu viaje, para que eu desfrute da vida, para que eu tenha essa oportunidade de conhecer tudo de bom que o mundo tem para nos oferecer. E Deus me fez para estar aqui justamente para colher, para aproveitar essas coisas boas que o mundo tem. E o empreendedorismo, para mim, é a ferramenta mais eficaz para eu alcançar esses objetivos. Muito bem. Então, você viu no empreendedorismo uma ponte limitada de possibilidades para a sua vida em vários aspectos, não só no profissional, mas o que vai para além disso para a sua vida pessoal. Muito bacana a sua visão com relação a isso, que fica aí de inspiração para o pessoal. E falando sobre a questão da deficiência visual, como é que foi na sua infância, na adolescência? Qual foi o momento chave ali na sua infância e adolescência que moldou quem você é hoje? Eu acredito que, relacionado à minha deficiência, tenha sido mais difícil para minha família do que para mim. Porque eu fui moldado, mas eu acredito que eu nasci com uma alegria. E a deficiência, ela nunca significou para mim motivo de tristeza ou de limitação. E em alguns momentos, quando eu recebi o diagnóstico, pode ter sido um baque, foi um baque de fato para minha família, só que para mim não. Para mim é até contrário à ciência no seguinte sentido. Eu comecei a ter uma perda visual ali por volta de 6 anos. Então, eu tenho lembranças anteriores, porém eu não lembro de como eu enxergava. Eu lembro de várias cenas, só que eu não lembro de como era a minha visão. Então, a minha memória visual é enxergando como eu enxergo. E então, isso foi providencial para que eu não sofresse emocionalmente com a deficiência. E o que sempre me moldou, o que iniciou, né, a minha construção, foi até o que eu mencionei na apresentação, foi princípios, valores que o meu pai, em 5 anos e meio que eu tive com ele, até que ele faleceu, ele pôde me ensinar em várias situações. E eu lembro de uma em específico, que meu pai gostava muito de beber cerveja e ficava tonto.
E teve um dia, assim, que a gente estava em uma festa de família e meu pai bebeu. E ele ficou um pouco tonto e ele tonteou ali em determinado momento e caiu e ele ficou com muita vergonha. E a partir daquele dia ele falou pra minha mãe que, embora ele gostasse muito, ele nunca mais iria beber para não dar exemplo para os filhos. E hoje eu não bebo e com certeza está ligado a isso. E esse gesto dele me mostrou muito. Esse gesto dele é um exemplo só de vários ensinamentos que meu pai me passou. E até anteontem, eu estava conversando com uma prima ela é filha do meu tio que recebeu eu e meus irmãos quando houve o acidente do meu pai, que meu pai faleceu, minha mãe ficou acamada e um tio levou nós três. Eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. E essa minha prima, ela era mais velha e ela contava que tudo que ia fazer, o Ricardo queria dar uma opinião falando, meu pai me falou que faz assim. Aí ela deu exemplo, um dia meu tio tava lavando o carro e eu fui lá corrigir, porque o meu pai tinha me ensinado que lavava o carro de tal forma. Então, desde criança, os ensinamentos do meu pai foram, assim, latentes na minha vida até hoje. Toda situação eu fico imaginando o que meu pai acharia daquilo, o que meu pai pensaria, como ele queria que eu agisse em determinadas situações. Então, isso aí me moldou muito desde a infância. E o Ricardo mencionou a apresentação, porque ontem ele fez a apresentação final do curso Master e foi uma abordagem parecida com o que a gente está conversando aqui hoje. A gente está só emendando o assunto, né, Ricardo? De ontem para hoje. E foi muito bonito, trouxe ali a sua história. E você falando aqui do seu pai e eu linkando com a apresentação ontem, fica evidente o quanto a família é importante para você. Você sempre está citando e recentemente você até recebeu mais um membro maravilhoso aí que tenho certeza que está trazendo muita alegria para você e para toda a sua família. A Aurora. Isso, nossa, a Aurora ela veio trazer luz. A Aurora todos os dias já virou um ritual pra mim. Eu não durmo sem ver uma foto da Aurora. E eu não levanto da cama sem ver uma foto da Aurora. Eu olho pra ela todos os dias e ela é uma motivação a mais pra eu continuar prosperando, pra eu poder proporcionar pra ela bons momentos, pra eu conseguir ter tempo de qualidade pra brincar com ela, pra sentar no chão, pra proporcionar pra ela experiências, porque eu sei que o Rogério seria esse pai para ela. E com certeza ela tem sido um combustível para mim e motivo de muita alegria. Exato. Bom, você falou sobre a questão da deficiência, que para você nunca foi um impedimento, né, Ricardo? Para você sempre levou a vida com um outro olhar sobre ela. Mas você acredita que hoje ainda é uma barreira social a pessoa com deficiência? Sim. Fala como que você enxerga isso. Pessoal, deixa eu falar para vocês o seguinte. Em 2015, a gente teve o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele foi sancionado, entrou em vigor a lei, e ela trouxe a definição de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é aquela pessoa que tem uma limitação física, mental, sensorial, intelectual, que não seja temporária e que em interação com uma ou mais barreiras da sociedade, ela vai ali impedir que a pessoa ela participe de forma plena das atividades rotineiras da sociedade. Então, existem muitas barreiras sociais, até porque são as barreiras que evidenciam a deficiência. Veio esse novo entendimento porque antes o problema era a deficiência, mas a partir de muitos estudos, de convenções, teve a de Salamanca, a convenção da ONU, ficou evidente que o problema são as barreiras que a sociedade impõe. Sem as barreiras não teria deficiência. E dentre as barreiras que existem, como barreira arquitetônica, barreira urbanística, barreira no transporte, existe também a barreira atitudinal, que, na minha opinião e de todas as pessoas que eu converso a respeito, é a principal barreira, que ela está ligada à atitude das pessoas. Ela está ligada à disposição, ao interesse. Eu sempre falo, e foi até algo que eu trouxe no livro,
a gente tem legislação suficiente para garantir uma vida excelente para todas as pessoas com deficiência. O que falta é a aplicação, o que falta é o interesse, o que falta é a sociedade em geral buscar informação, ter o interesse de conhecer e aplicar para garantir uma vida mais tranquila, uma vida mais digna às pessoas com deficiência. Aqui em Goiânia eu até passei por uma situação esses dias que eu ri bastante. Lá em Campinas, na calçada tem o piso tátil, Uhum. então ali a pessoa com deficiência visual ela tá andando tranquilamente, quem usa bengala tá lá com a bengala também tateando, porém na altura da testa tem uma marquise. Ah, meu pai. E você não vai andar com a bengala pra É. cima e pra baixo. Exatamente. E isso não é difícil de encontrar, isso é até algo comum. E entra em uma barreira urbanística, né? Então, todos os dias aí estão sendo as pessoas com deficiência, nós estamos sendo expostos a barreiras e temos que ter o discernimento aí de passar por cima delas. Exato. Isso fala de uma construção de uma mentalidade. Uhum. E eu gostaria de saber como que o Ricardo aí transformou esses nãos cotidianos, né? Cada dia uma barreira, uma nova situação a ser superada. Como é que você transformou esses nãos da vida em aprendizado e crescimento? Conta pra gente. Jaque, eu sempre falo, quando alguém me pergunta sobre um projeto, eu sempre falo assim, se prepara, porque tem muita chance de dar errado. E dando errado é o que vai te ensinar, é o que vai te forjar para dar muito mais certo no futuro. E todos os nãos que eu já recebi, todas as situações constrangedoras que eu já passei em virtude da deficiência, elas sempre me fortaleceram. Foi até algo que eu mencionei ontem. Quando surge um obstáculo, quando uma pedra no meu caminho, eu tenho a opção de parar e justificar, jogar uma pedra. Tem um obstáculo, não tem como eu prosseguir e ficar confortável, mas eu tenho a opção de subir na pedra, de enxergar mais alto, de usar aquilo para me elevar para um novo nível, para me ensinar mais. E eu sou apaixonado em obstáculos, porque os obstáculos me motivam, me Te instigam, me desafiam. desafiam, né, a melhorar. É o que tira a gente da zona de conforto. Então, todos os dias eu sou exposto a obstáculos e sou apaixonado nos obstáculos porque eles me forjam com certeza. E eu nunca deixei nenhum não, eu nunca deixei nenhuma mente limitada acessar. Eu desenvolvi a habilidade de entrar aqui e sair aqui. O preconceito, o capacitismo, a ofensa verbal, ela bate aqui e volta. Eu sigo a minha vida, eu não vou dar autoridade, eu tenho essa escolha. E até uso o exemplo de quando a pessoa que dirige está no trânsito cedo, saindo para o trabalho, horário de pico, e um motorista vai e fecha. Você não teve culpa disso. Uhum. Só que você escolhe. Você vai xingar e passar o resto do dia, ou até o horário do almoço estressado, com uma má energia, por causa de um estranho que vacilou, ou você vai só virar, sair, seguir sua vida tranquilamente. Então, você que decide. Nos momentos dos nãos, eu que decidia se eu ia dar autoridade para aquela pessoa ou não. Você vai falar, calma, espera, eu vou prosseguir. Muito bem, isso fala muito sobre autorresponsabilidade. Eu sou Exatamente. responsável pelo que acontece comigo, não os outros. Exatamente. As pessoas podem fazer várias coisas com você, mas você decide o que você vai fazer com isso. Ricardo, e que conselho você daria para uma pessoa que hoje se vê paralisado diante de um obstáculo? O primeiro conselho tá linkado com o que você trouxe de autorresponsabilidade. Uhum. Porque para mim um dos principais problemas da sociedade hoje é a falta, é a ausência de autorresponsabilidade. Todo mundo, a todo tempo, quer culpar tudo. Culpar o governo, culpar o vendaval, qualquer circunstância. É o menos sol, é a chuva. eu. Exatamente. Então, vá atrás do conceito de autorresponsabilidade. E aí eu indico um livro, é um livro de bolso, do Paulo Vieira, que chama O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro que com 2 horas de leitura você termina, onde ele traz o conceito, ele também tem atividades que ele instiga a gente a entender melhor o conceito.
e praticar esse conceito em nossas vidas, entender que todos os resultados que eu tenho na minha vida são consequências do que eu plantei, do que eu escolhi. Ou então, se você tiver com a rotina cheia para ler o livro e vai ler o livro só daqui a pouco, daqui a um tempo, entra no meu Instagram, lá tem um destaque de livros que eu tenho um resumo de cada capítulo Que do é livro isso, hein? Poder da Tudo bem, Autorresponsabilidade. no final depois a gente vai deixar aqui o arroba do Ricardo para vocês conferirem essa dica. E nós estávamos falando ontem na sua apresentação, e esse bate-papo aqui é sobre isso. A gente está falando sobre superar, e superar é fazer acontecer. Você fala muito sobre isso, fazer acontecer. O que é para você fazer acontecer na prática? Fazer acontecer para mim é a partir do momento que eu tenho uma ideia, que eu fiz uma análise de riscos. Eu também não defendo a gente meter o pé pelas mãos, né? Popularmente o pessoal diz muito isso. Tem um planejamento. Exatamente, tem um planejamento. Mas ter um planejamento não significa estar no momento perfeito. Faça um mínimo planejamento, uma análise de riscos e faça. Não fique ali acumulando ideias. Utilize as ferramentas que você tem, utilize o que tem a seu alcance ali naquele momento, pega e faça. E se der errado, só tenta de novo, porque só deu errado, você ainda está vivo, você ainda pode tentar de novo. E até assim, eu tive algumas experiências de investimento, de negócio na minha vida, que deram errado e foram as experiências que mais me ensinaram, até mais do que, por exemplo, o meu escritório, que é um empreendimento que vem dando certo, que vem crescendo a cada mês, graças a Deus. Então, entenda que vai dar errado, só que aproveite isso, colha informações. Às vezes você perdeu dinheiro, mas o que você fez? Você pagou por um curso, você aprendeu bastante com aquilo. Então, tenha sempre isso em mente, que a gente tem que ir atrás. Existe até um ditado popular do passou um cavalo arriado na sua porta, monta nele. Exatamente, vai em frente. Não fica pensando, porque às vezes a gente passa uma vida pensando, cogitando, e quando vai ver já é tarde demais. Exato. Exatamente. Tudo na vida é aprendizado, não é, Ricardo? É, tudo. Tudo. Então, eu imaginei que ia sair dessa forma, mas não saiu. Mas o que você aprendeu com essa situação? Exatamente. Olhe por essa perspectiva, porque se, não deu certo, então eu vou ficar ruminando aquele fracasso. Vai fazer o quê? Nada. E até algo que eu falei em uma mentoria nossa, a vergonha, o fracasso na tentativa pode doer, mas dói muito menos do que o arrependimento de não ter feito depois que passou. Isso, exatamente. Pega essa aí, porque é muito importante. Se a gente começar a enxergar a vida dessa maneira, as coisas começam a fluir de uma outra forma. E fluem de maneira mais leve. Também não fica tão pesado. E você as oportunidades começam a surgir. Por quê? Sim. Não é porque as coisas mudaram, é porque você mudou o seu olhar sobre as coisas, a perspectiva sobre essas coisas. E assim, um exemplo de faça hoje, que aconteceu na minha vida, em junho do ano passado, eu tava conversando com o Lucas, que é um irmão, é um amigo que a vida me deu. Ele mora em Goiânia, ele é de Palmas, mas mora em Goiânia já tem 9 anos. E a gente conversando no WhatsApp, ele falou, por que você não muda pra Goiânia? E mudar para Goiânia era um plano que eu já tinha, que um dia ia acontecer. Só que naquela conversa, eu respondi, eu vou mudar. Comuniquei minha mãe e mudei no mês seguinte para Goiânia. Nossa, tipo, no mês seguinte? No mês seguinte. Eu mudei no mês seguinte, eu decidi mudar. Minhas sócias, o meu escritório fica sediado em Santa Terezinha. Eu já tinha pré-conversado com elas que em algum momento isso iria acontecer. E eu não pensei 2 vezes. Eu vou sair da minha zona de conforto. Lá eu tava confortável, eu morava com minha mãe. Eu tinha comida, roupa lavada. Tudo pronto. Tudo. Não tinha obrigação com despesas. É lógico, eu sempre ajudei minha mãe, mas eu não tinha aquela carga. Graças a Deus minha mãe mora em casa própria, por exemplo. Então eu mudei pra Goiânia, eu vim no escuro, eu vim assumir uma despesa bem maior mensal, mas para poder abraçar as oportunidades que Goiânia tem pra mim. Sim. E fico aqui enquanto tiver oportunidade. Quando tiver mais, eu vou para São Paulo, eu vou seguir. Vai explorando o mundo. Exatamente. A partir do momento que eu tô confortável, eu já começo a pensar, o que é que eu vou fazer agora para sair desse conforto?
que é a ausência do conforto que vai me trazer o extraordinário, que é o que eu busco, né? Vai te impulsionar para crescer. Não tem como você crescer na zona de conforto. Exatamente. Não, é impossível. E eu ia Exatamente. fazer exatamente essa pergunta, mas você já me respondeu ela aqui, ilustrou ela muito bem, sobre, de forma prática, como é que você agiu para Uhum. sair dessa zona de conforto, para realmente fazer acontecer na sua vida. Mas vamos voltar lá na sua experiência com o direito, lá na faculdade, foi algo que você abordou também na Uhum. sua apresentação. Então, assim, como foi a sua experiência de se formar em direito com a deficiência visual? Conta pra gente um pouquinho como que foi desde a sua formação até o início da sua carreira na advocacia. A faculdade, ela foi o terreno mais inóspito que eu passei, falando de inclusão e acessibilidade. Uhum. E é até engraçado, porque quando eu fui começar o curso, eu pensei, ali eu terei inclusão, terei acessibilidade, até porque é uma faculdade de direito, é uma faculdade que ensina direito constitucional, os direitos fundamentais, dignidade humana. Uhum. Porém, eu quebrei a cara bonito, porque eu fui o primeiro aluno daquela instituição com as minhas características, Uhum. com as minhas necessidades. Uhum. E existia boa vontade de algumas pessoas lá dentro, Uhum. sim, não posso negar. Tiveram pessoas essenciais ali. Porém, tinha uma barreira ali institucional Uhum. na, na, durante todo o meu curso. E aí isso estendia a alguns professores, outros Uhum. não. Também tive professores excelentes que foram exemplos para mim, que são meus amigos até hoje. Mas em geral foi uma situação, foi o ambiente mais desafiador que eu passei, assim, de inúmeras situações que eu nunca imaginei que eu passaria, porém que me tornaram mais forte. Por outro lado, como eu mencionei também, Uhum. a faculdade foi o ambiente que me tornou mais forte. Foi a academia que mais me deixou hipertrofiado, vamos dizer assim. Lá eu tive a oportunidade de entrar um menino e sair um homem. A faculdade me ensinou muito mais sobre força, sobre perseverança, sobre vida, do que de fato a advocacia. Uhum. Olha só. E você pode ilustrar pra gente alguma situação assim desafiadora que uma das muitas, né? Porque Uhum. você falou que foram várias situações, Sim. mas você pode ilustrar pra gente alguma situação assim que foi bem desafiadora pra você? Existiu. Eu vou trazer duas. Tá Uma bom. que acabou me abrindo portas, que foi onde eu cheguei para fazer a prova, foi no primeiro período, e era com o professor Leandro Campelo, um professor que hoje é meu amigo. Legal. E a faculdade não tinha preparado. E ele ficava agoniado com isso. Ele falou, cara, a faculdade. E ele falou, você se importa de esperar até eu conseguir alguém pra ficar com a turma e eu vou fazer a prova com você em formato oral. Eu falei, beleza. E a prova dele era uma prova que tinha 20 sentenças pra gente Uhum. julgar certo ou errado. Uhum. E no final tinha 4 questões discursivas, eu lembro muito bem. E aí Ah. ele leu a primeira, falou certo ou errado? Aí eu, certo. Todos os meus colegas responderam certo, errado. Na discursiva eles justificaram. Já Aham. comigo, na primeira que ele leu que eu falei certo, ele, por que é certo? Aí eu Ah. respondi, é certo por isso, aquilo. Ele leu a segunda. Por que é errado? Aí eu, por isso, aquilo. Na terceira eu falei, Leandro, peraí. Eu tô no prejuízo, porque meus colegas não estão justificando porque é certo e errado. Aham. E o senhor tá me perguntando todas. Aí ele, Ricardo, confia em mim, por que é certo e errado? E continuou perguntando. Aham. E até foi o Leandro o maior incentivador de eu ter escrito o livro. Legal. É por isso que eu quis mencionar o nome dele, pela gratidão que Uhum. eu tenho a ele. E outra situação que eu tive, aí agora eu não vou mencionar nome. Melhor não. Eu cheguei para fazer a prova e a professora me entregou a prova com letra normal e falou: Ricardo, procura alguém no corredor para ler a prova para você. E eu achei estranho porque no corredor tinham alunos, então um aluno poderia ler a prova para mim.
Mas eu fui até a secretaria, informei isso e arrumaram uma funcionária ali da secretaria para ler a prova. E aí eu entreguei, terminei a prova, entreguei, voltei para a sala, entreguei para a professora, ela corrigiu, passaram-se os dias, ela devolveu, eu tirei nota máxima na prova. Era a disciplina TGP, Teoria Geral do Processo. Uhum. E na segunda prova da disciplina, ela me entregou a prova de novo. E aí eu mesmo falei, professora, vou procurar alguém para ler a prova. E aí ela falou, espera, hoje eu vou escolher, porque da última vez te ajudaram, porque você tirou nota máxima na prova. Aí ela achou que a pessoa que leu a prova te ajudou. Exatamente. Ela deixou claro ali pra mim que eu não era capaz de fechar a prova sozinho. Sim. E a gente foi pra secretaria e ela falou, fulana, lê a prova pro Ricardo. E aí eu não podia perder a oportunidade de olhar pra ela e falar, professora, foi ela que leu a primeira prova pra mim. Olha só. E ela não me falou nada, ela só voltou pra sala de aula. E essa situação, ela me mostrou muito, no sentido daquele pensamento que eu tenho de, ao invés de me deixar ser impactado por isso, de olhar e pensar, baixa a guarda comigo. Eu prefiro que vocês Sim. estejam com a guarda baixa. Sim. E seguir em frente. Muito bem. Eu quero já puxar o gancho para você falar um pouco do seu livro, Análise Inclusiva da Pessoa com Deficiência no Ensino Superior. Como é que surgiu essa ideia, Ricardo? Chegou o momento de eu fazer minha monografia e eu não tive dúvidas que eu abordaria algo relacionado a isso. Porque eu fiquei indignado com a experiência que eu tive ali todos os anos do curso. E o meu professor, esse Leandro, já não era mais um professor, mas ele falou, Ricardo, eu vou te orientar mesmo não sendo funcionário da faculdade, eu vou te orientar gratuitamente aqui. Eu tive um orientador na faculdade, né, que era obrigatório. O professor Marcos Coelho também foi essencial na minha trajetória. E os dois me incentivaram e a gente construiu a monografia. Eu até estava apreensivo em relacionado à aprovação, porque Sim. era um tema sensível para a faculdade. Exatamente, para a instituição que você estava estudando. Exatamente. Eu até tive pessoas falando, não mexe não, não bate de frente não. Só que eu pensei, eu vou. E Deus iluminou que os meus examinadores eram pessoas conscientes, pessoas profissionais que entenderam o conteúdo que eu trouxe ali, a seriedade do assunto, e me aprovaram. E até teve uma situação particular do dia da apresentação da minha monografia, que minha mãe foi assistir, e ela achou muito interessante uma coisa que eu fico rindo, assim, de ver como que mãe é a melhor coisa que a gente tem. Ah, mãe é sobrenatural, Isso. gente. E minha mãe ficou me contando que enquanto eu apresentava, um dos examinadores que estavam com a monografia aberta no notebook, ficava olhando pro notebook e concordando com a cabeça a cada fala que eu tinha. Aí ela pensou, nossa, o Ricardo foi bom mesmo. Tá indo muito bem. Exatamente. E a partir desse momento eu concluí a faculdade. Eu pensei, como que eu posso levar essas informações, esse texto, para a sociedade de uma forma mais palpável? Porque a monografia é publicada, mas eu queria ter ali em mãos alguma coisa para ser mais acessível. E aí o Leandro falou, Ricardo, vamos escrever um livro, vamos pegar a sua monografia e vamos adaptar ela para um livro. E assim eu fiz, eu adaptei. Mas fiz questão de deixar claro no texto que era uma monografia para que os leitores eles consigam perceber que nasceu dentro da faculdade de acordo com o que eu passei. Então fiz questão de deixar termos monografia dentro do texto. E passaram-se um ano mais ou menos, eu lancei o livro e olha o ponto, eu lancei o livro no auditório da faculdade, a convite da faculdade. Que isso, olha só, que bacana. Foi uma oportunidade que eles tiveram de observar o seu comportamento diante de toda a situação. Talvez eles não tinham tido esse start. Exatamente. E você foi a pessoa que
ali pegou toda essa experiência e transformou em algo de muito valor. Para Exatamente. ele e para futuros alunos que ali estarão naquela instituição. E a faculdade ela conseguiu perceber, até algo que a gente conversava aqui, sobre a aviação. Para o sim. avião decolar, ele precisa de vento contrário. Então a faculdade, em alguns momentos, foi esse vento contrário que me impulsionou. Sensacional, mandou uma analogia aí incrível. Esse é aluno Vox mesmo. Muito bem. Ô, Ricardo, e na sua análise, o que falta de fato para a inclusão no Brasil acontecer de forma efetiva? Atitude, Atitude. interesse, disposição. As pessoas se apegam muito a o que eu posso fazer na estrutura do prédio, o que eu posso adquirir de tecnologia, mas a atitude é o principal abismo que a gente tem relacionado à inclusão. E muitas pessoas, quando abrem a mente nesse sentido, elas conseguem perceber o quê? A empatia ou a compaixão, eu gosto mais de utilizar a compaixão, ela é uma excelente ferramenta para promover inclusão. Porque através da compaixão eu consigo acessar aquela pessoa de uma forma mais genuína, eu consigo ter acesso aos desejos dela, aos medos, aos receios, para que eu possa promover, para que eu possa entregar o que ela precisa. Normalmente todas as pessoas quando chegam num ambiente novo, chegam assim de forma analítica primeiro, na sua, e a pessoa com deficiência, isso é intensificado porque além de tudo ela ainda chega com o frio na barriga se aquele ambiente vai expor ela a alguma situação constrangedora ou não. Então quando a gente chega lá e tem pessoas que são empáticas, que têm compaixão, isso faz toda a diferença. Isso tranquiliza, abaixa nossas guardas e faz com que a gente acesse o conteúdo, acesse aquela experiência de forma plena. E é uma ferramenta gratuita, não custa R$1 a gente ter empatia, ter compaixão com o próximo. É só demonstrar interesse genuíno. Exatamente. Interesse genuíno pelo outro. Pense que a deficiência é uma condição e a gente não sabe do dia de amanhã. Exato. Muito bem. E tá aqui o livro do Ricardo. Esse exemplar é meu, com muito orgulho. Depois ele vai aqui assinar para mim, que eu tô no pé dele desde ontem, para ele assinar. E aqui tem, com certeza, um conteúdo valioso para você entender mais sobre a questão da inclusão, principalmente na educação, um ambiente que deve ser altamente inclusivo das pessoas. Então, obrigada pela sua contribuição aí para a educação, para as pessoas, para entenderem aí sobre como realmente receber as pessoas, como ter essa empatia. E como você falou, é grátis, tá aí à disposição, basta realmente ter atitude para fazer acontecer. E você já nos presenteou aí, além de todo esse conteúdo riquíssimo aqui que a gente está conversando, com esse livro. E quem quiser acessar seu livro, Ricardo, fala aí, como que consegue? Quem quiser acessar o meu livro, tem ele em formato digital na Hotmart. Procure lá na pesquisa da Hotmart. Ou então, lá no meu Instagram, você me manda um oi no direct e eu te envio o link para você poder acessar. Fala aí o seu arroba. O meu arroba é Ricardo Melo ADVG. Melo com um L. Muito bem. Agora vamos trazer a Vox em voga aqui? Vamos. E como é que surgiu a questão da oratória para você? O que foi que mais te impactou aqui no curso da Vox? Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória aqui na Vox. Você que já é palestrante e veio aqui para a Vox como aluno, conta um pouco dessa experiência. Comunicação sempre fez parte da minha vida, a oratória sempre fez parte da minha vida. Na própria faculdade, sempre que o professor passava um trabalho científico, eu perguntava, eu não posso fazer seminário? Eu não posso apresentar? Então, eu sempre fui apaixonado, eu sempre testemunhei as situações em que a comunicação me proporcionou novas experiências. Todas as vezes que eu passei por alguma situação em que a forma com que eu me comuniquei, eu consegui convencer, eu consegui algo que eu queria,
Sempre que eu chegava em casa, eu parava, ficava pensando, analisando o que aconteceu naquela conversa. Então, eu sempre tive um carinho muito grande e uma gratidão à oratória. E a Vox, ela me foi apresentada por uma colega de pós-graduação que se tornou minha amiga, que é a Bárbara. E só que no momento eu estava fazendo pós-graduação e eu sempre fui muito no seguinte sentido: eu tenho uma cota para investir em educação, eu tenho uma cota para o meu lazer. Planejamento, Exatamente. senhoras e senhores. E a partir do momento que eu encerrei a pós-graduação, eu vim atrás da Vox. E a Vox, para mim, ela foi muito mais do que aprender sobre oratória. Eu tenho uma gratidão imensa a essa instituição, ela entrou pro meu coração com certeza, porque aqui na Vox, pela primeira vez, eu tive a experiência de inclusão e de acessibilidade. Aqui na Vox eu pude presenciar pessoas que tinham atitude, que tinham interesse, que me fizeram ter o sentimento de pertencimento sem ser mais pesado. Então, desde o momento que eu cheguei aqui, e deixar isso claro para vocês, no dia que eu cheguei, a Jaque, que foi a minha facilitadora, estava lá na porta me esperando. Sim. Ela, a Carol, e me apresentaram toda a escola. Depois a Jaque sentou comigo para entender como que seria trabalhar, o que, por exemplo, no slide que eu conseguiria ver, legenda ou só imagens. Então, já nos primeiros 10 minutos, eu já tava bobinho. Eu já tava na rede. Foi a primeira instituição que me proporcionou isso. Legal. Então, foi muito além de aprender, de aprimorar, de me expor. Até porque a oratória é algo que eu sempre estudei, sempre li sobre. Só que eu nunca me colocava à prova quanto a Vox nos empurra. Para mim o diferencial relacionado ao curso é isso. É o quanto a cada aula a gente sobe 2, 3 vezes ali no palco e ainda tem a oportunidade de caixote para toda a escola, né? E fora as conexões, as pessoas que eu conheci aqui dentro, as amizades que eu vou levar daqui. Então, o ambiente aqui é leve. Eu até brinquei com a Jaque na mentoria que às vezes o dia lá tá puxado, e eu penso, gente, eu tô precisando de Vox no meu dia. A dose da Vox. Eu tô precisando de uma dose de Vox, por conta do ambiente que é. Quando eu entro naquela porta, o ambiente, a música, o clima, as pessoas, o sorriso. A Jaque tá sorrindo e ela recebe a gente com um sorriso a todo momento. Eu até falei pra ela um dia que eu subi no caixote e começou a me dar um branco. Eu olhei pra Jaque, ela tava sorrindo e aí eu lembrei. Então, quando a gente tá aqui, a gente esquece dos problemas, a gente entra em um mundo e a gente sai renovado daqui. Ai, que lindo, Ricardo, ouvir isso só aquece ainda mais o coração. Eu tava compartilhando aqui nos bastidores, que ontem foi a nossa aula 12 do Oratória Master, e os alunos fazem ali uma mini palestra. O Ricardo brilhou, como sempre, no palco, junto com os colegas dele, e eu falo que eu já fico ali depois das aulas super agitada, mas hoje, dormi 2 horas da manhã pensando e feliz e vendo todo o potencial que vocês entregam ali e pegando da sua fala sobre essa experiência Vox. A comunicação, ela é a ponte que nos conecta. Sim. Nós somos seres relacionais e a comunicação ela é muito importante, mas a comunicação ela vai muito além de falar bem. Fala de você ter empatia, de você olhar para o outro, de você ouvir na essência e de você poder transmitir ali com verdade a sua mensagem, a sua naturalidade. Então, para a gente é um prazer ter alunos como você que enriqueceram tanto, que aproveitaram tanto dessa experiência. Eu vejo você falando que cada aula era 3 vezes do palco, mais o caixote, mas antes você tinha falado que você gosta de desafio. Então, sim, aqui a gente proporcionava muitos desafios e você realmente não negava nenhum, você só ia. Exatamente. Se jogou. Inclusive, eu vou ter que voltar aqui em um dia aleatório para eu subir no caixote para inteirar a 12ª vez. Muito bom. Porque na aula 12 não teve intervalo. Teve caixote.
verdade, é verdade, é verdade. Seja sempre muito bem-vindo. A casa sempre será sua também, viu? Muito obrigado. Muito bem. E a gente já tá caminhando aqui pro final, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Ricardo, qual é o seu propósito hoje? Profunda, né? O que te move, Ricardo? O que me move é o anseio por proporcionar qualidade de vida para mim, para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo. Eu tenho uma ambição por prosperar em todas as áreas da minha vida, espiritual, financeira, profissional. Mas essa ambição, ela abraça quem está do meu lado. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo minhas sócias, a doutora Luísa, a doutora Nara, crescendo. Porque eu lembro lá do início, desde a faculdade, as duas sempre me apoiaram. As duas, um primo que eu tive, que fez faculdade comigo, o Gustavo, eles sempre me apoiaram muito. E a Luísa sempre foi minha melhor amiga e quem me incentivou de uma forma muito bonita em todo momento. Inclusive hoje, ontem antes da apresentação, ela me mandou, vai lá, arrasa. Arrasou, viu, Luísa? Arrasou. E assim, quando eu vejo, ali a partir do momento que eu abri o escritório com elas, que a gente abriu, eu pude... Elas expõem que eu passo uma confiança para elas, então eu pude proporcionar isso para elas, mas elas nem imaginam o quanto elas também me passam confiança. Então, quando eu vejo a gente prosperando, o escritório dando certo, isso para mim é um motivo de muita alegria, porque eu tô prosperando, mas elas também estão. Quando eu vejo cada conquista que elas têm na vida pessoal, também é muito gratificante para mim. Então, o que me move é justamente o anseio de poder levar um ambiente melhor para as pessoas em geral, mas principalmente para as pessoas que estão à minha volta. E agora, a partir de uns anos para cá, eu fui inserido no meio da pessoa com deficiência, inserido assim de forma ativa nos projetos, através da doutora Thalita Toledo, que é a minha geneticista. E a partir desse momento eu tive esse olhar, porque eu vivia no interior, eu não conhecia outras pessoas com deficiência. Hoje eu já conheço mais de 2-3 mil pessoas que têm deficiência visual. Então, essas pessoas, com certeza, elas também fazem parte das pessoas que eu quero impactar de forma positiva aí. E a comunicação, melhorar minha comunicação, né, o que eu vim fazer aqui na Vox, com certeza vai fazer minha mensagem chegar lá de forma mais clara. Já tá chegando, viu? Já está chegando. Vamos lá, vou fazer um bate-bola final aqui com você, Ricardo, topa? Sim, então, com vamos certeza. Lá. Um livro que te inspirou? Um livro que me inspirou. E por quê? O Poder da Ação, do Paulo Vieira. É um livro que me inspirou. Foi o primeiro audiobook que eu ouvi no início da pandemia, quando a gente estava de lockdown. E ele é um livro que fala muito sobre agir. Haja, pensou, faça. Ali faça um estudo e vá atrás. Então, é um livro muito completo. Ele falou ali no livro Poder da Ação, ele fala um pouquinho da autorresponsabilidade, ele fala um pouquinho de finanças, mas o principal é levanta do sofá e vai fazer acontecer. Para aí de ficar procrastinando, por exemplo, para de rolar o Instagram e vai ganhar dinheiro com o Instagram. Olha aí. Então, também. Esse é um livro que me inspirou muito. Um lema que te guia? Faça. Com certeza, não tem pra onde eu correr. É atitude, tenha atitude. Não tenha medo do não. Não tenha medo do não. Eu nunca tive. Eu sou uma das pessoas que mais levou não na vida. Porque eu sempre fui lá. Eu tinha mais medo do arrependimento quando eu chegasse em casa. Muito bem. Uma lembrança que te emociona? Uma lembrança que me emociona foi no dia 23 de abril de 2005. Estava meu pai dirigindo o carro, eu no banco de trás, do lado direito, a minha mãe no meio com o meu irmãozinho de 7 meses nos braços. Naquela época eu não tinha um bebê em conforto. E um primo meu de 7 anos do lado esquerdo. E ninguém no banco passageiro da frente.
A gente saiu de Uruaçu, indo pra Santa Terezinha. A gente morava em Uruaçu, chovendo muito. E eu falei pro meu pai, eu tinha 5 anos. Eu falei pro meu Aham. pai, falei pra papai, eu tô com medo, eu não gosto de viajar na chuva. Uhum. E ele me falou assim, fica tranquilo que o papai vai resolver, vai só passar a ponte e vai encostar. E aí na ponte aconteceu o acidente. E assim, eu e meu pai ficamos acordados dentro do Uhum. carro. Meu irmão entrou para debaixo do banco, minha mãe ficou desmaiada e meu primo de 7 anos faleceu na hora. Uhum. E eu e meu pai ficamos acordados. E naquele acidente, eu lembro como se fosse hoje, ele aconteceu em câmera lenta. Uhum. Bateu um caminhão atrás, a hora que bateu o caminhão atrás, eu lembro do vidro do meu lado quebrando, se estilhaçando e vindo pra mim. E eu joguei meu corpo pra esquerda. E aí depois a gente foi pro outro lado, eu vi o outro caminhão vindo. Eu, assim, na inocência, coloquei o braço na frente da minha cabeça. Só que Uhum. tudo aconteceu em câmera lenta. Nossa. E essa é uma lembrança que me emociona muito, porque foi um acidente que levou a vida do meu primo e 15 dias depois do meu pai. E pra mim, não sei baseado em que, a não ser Deus, ele aconteceu em câmera lenta. E isso ficou muito vivo. E essa lembrança me emociona. E até porque, assim que a gente foi sair de Uruaçu, eu estava do lado esquerdo, onde meu primo faleceu. E ele, o Léo, ele me falou: Ricardo, vamos trocar de lugar? E a gente, Uhum. como tava chovendo, a gente trocou de lugar ali por cima da minha mãe. E não foi 5 minutos, ele tava E morto. aconteceu o acidente. Sim, então essa é uma das lembranças que mais me emocionam e mais me reforçam a ideia de ter gratidão a Deus pela vida. É por isso que eu não me contento em ter uma vida medíocre, porque se Deus me deu primeiro a oportunidade de nascer e depois a oportunidade de permanecer vivo, é porque Ele quer que eu viva o extraordinário que tem aqui na Terra. Olha, você tocou na próxima pergunta. Sua relação com Deus. É. Deus pra mim é o motivo de tudo. Foi graças a Ele que eu tive a vida, a graça de nascer com Uhum. saúde. Graças a ele que eu tive a minha família, que é meu maior alicerce. Eu nunca, independente do tema, eu nunca fiz uma apresentação sem mencionar o papel importante da minha família. Ali, minha mãe, meus irmãos. Minha mãe ela me emprestou os olhos dela na faculdade. Meus irmãos também sempre me defenderam bastante. Quando meu pai faleceu, meu padrinho e minha madrinha entraram na minha vida de forma mais efetiva. Meus tios me acolheram na casa deles, o tio Pedro, o Dedé, a tia Marinha, a tia Cida, são inúmeras Família pessoas. grande. Nossa, minha família, graças a Deus, é muito grande e muito unida. Uhum. Então, eu não ligo essa união a nada além de Deus, que é Deus que me proporcionou isso e me proporciona até hoje, que me dá essa força, essa alegria de nunca questionar qualquer problema, qualquer dificuldade, mas de só querer passar por cima. Bacana. Ricardo, uma conquista que você jamais vai esquecer. Uma conquista que eu jamais vou esquecer, a aprovação na OAB. Porque todas as pessoas que fazem o vestibular para o curso de Direito já se sentem impressionadas pensando no dia da prova da OAB. Exato. E eu discutia muito na faculdade com algumas pessoas que falavam assim: nossa, o professor fez uma prova impossível de passar. E eu sempre falava: não, não é impossível não. É só você estudar, ter afinco, treinar a sua calma que você vai conseguir. E as pessoas sempre falavam: é porque você nunca fez, é porque. E algumas pessoas duvidavam de que eu poderia ser aprovado, de que eu poderia ter uma carreira na área da advocacia. Porém, eu nunca duvidei. E para mim aquilo, a aprovação na OAB não foi um recado para essas pessoas, mas foi um recado, foi uma confirmação para mim mesmo daquilo que eu já sabia, de que eu conseguiria, de que eu posso o que eu quero, basta que eu me dedique. Muito bem. E uma frase que você gostaria que o mundo ouvisse? E não foi só uma profunda. Foram várias.
Uma frase que eu gostaria que o mundo ouvisse é: você pode, você é capaz, depende de você. A gente consegue prosperar, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, independente de qualquer circunstância, independente do governo. A gente tem muitas, aí eu, pro lado profissional, a gente tem muitas marcas, né? A Louis Vuitton, tem Colgate, que foram marcas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, que passaram por grandes percalços, marcas que estavam diretamente ligadas ali na Europa ou nos Estados Unidos. E independente daquele caos, eles conseguiram. Então, se é um objetivo seu, se é um anseio seu, corra atrás, depende de você e não espere o momento perfeito, porque ele não existe. Ele não existe, exato. Ricardo, a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui do Voxcast. Dava pra gente passar bem mais tempo aqui conversando, tem muita história, o papo tá muito bom, muito rico. Mas pra gente encerrar, é quase que como se fosse um resumo de todo esse bate-bola que a gente fez. Gostaria que você olhasse ali para a câmera e deixasse um recado para quem está nos assistindo, falando sobre a questão da superação. A gente nomeou aqui esse podcast como superar é fazer acontecer. E de várias formas e em várias maneiras você colocou aqui com exemplos, com as suas histórias, com a sua percepção de vida, como é fazer acontecer, como é esse movimento da superação. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre o que é superar. Acredite em você. Não deixe que ninguém te limite. Acredite nos seus sonhos e trabalhe para realizá-los, tá? Não seja uma pessoa que fica na esfera ali do sonhador. Realize seus sonhos. Leva com você quem acredita em você. E os obstáculos que aparecerem, utilize eles como uma forma de te elevar para um próximo nível, de uma forma de te deixar mais preparado. Acredite sempre que você pode. Se você quer, se você se propõe, se você está disposto a pagar o preço, você vai conseguir chegar no objetivo que você almeja, independente de qual seja. Depende só de você. Pessoal, que conversa inspiradora. Ricardo, só gratidão aqui por você ter generosamente doado um pouquinho do seu tempo na sua agenda, organizou ali para estar aqui conosco, por trazer tanta história, tanta reflexão importante, trazer essa perspectiva de como você enxerga o mundo e faz as coisas acontecerem de fato. Muito obrigada, viu, pela sua generosidade em poder compartilhar aí o seu conhecimento. O meu desejo é que você continue avançando e prosperando em todas as áreas da sua vida. E quando a gente fala de prosperidade, não estamos falando só de dinheiro, não. A gente está falando de prosperidade abundante na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na saúde, na família, em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Uma grande honra para nós da Vox2U ter você como nosso aluno. Você é uma inspiração, uma voz que precisa ser ouvida no mundo, e conte conosco para o que você precisar. Só gratidão por esse momento aqui, e que esse seja um de muitos que ainda estão por vir, que a gente vai poder compartilhar aí histórias inspiradoras para poder trazer uma mensagem poderosa para as pessoas. Muito obrigada, viu? Jaque, eu que te agradeço. E, pessoal, o que a Jaque acabou de falar, ela conseguiu ativar em mim o que eu chamo de efeito cabecinha. Já fica a dica pra vocês, que quando vocês estão falando, passando uma mensagem pra uma pessoa e vocês veem ela fazendo assim, você ganhou ela. E eu só tenho a agradecer, Jaque, por você ter sido essa pessoa, por você ter sido essa facilitadora, por você ter me conduzido nessa jornada da forma que você conduziu. Com certeza, você é uma pessoa que está no meu coração pro resto da minha vida. Tenho muita gratidão a você, a Vox2U, pela forma com que me recebeu. E é uma honra para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. E eu tenho muita bênção de Deus, porque Ele tem me trazido muitas oportunidades. E hoje, nesse momento, eles utilizaram vocês como forma aqui de materializar essa oportunidade para mim.
Então, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Uma satisfação ter você. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse Voxcast. Até a próxima.